A sua casa pode estar limpa, mas espiritualmente contaminada. Entre móveis bem arrumados e prateleiras organizadas, podem estar escondidos objetos que servem de porta de entrada para trevas invisíveis. São Francisco de Assis, que via Deus na pureza da criação, nos alertaria hoje. Nem todo objeto é apenas matéria, alguns carregam presença. Nesta mensagem, vamos revelar 5 objetos que podem estar amaldiçoando o seu lar, se o número 3 é tão comum, que talvez esteja agora mesmo na sua estante ou parede, sem que você desconfie do impacto espiritual que ele provoca. Prepare sua alma, invoque o Espírito Santo. E já deixe seu like, porque esta palavra pode abrir os olhos de alguém que vive cercado por sombras, dentro da própria casa. Item 1. Amuletos de proteção sem fundo cristão. Sinal do perigo. Você encontra nas paredes, portas ou chaveiros de muitos lares um olho grego, uma figa, um pé de coelho, uma pulseira vermelha, ou até pedras com nomes como o quartzo rosa para o amor ou obsidiana para afastar o mal. Estão por toda parte, se às vezes até misturados com imagens de santos ou crucifixos. São vendidos em feiras, lojas esotéricas ou até por influencers que dizem: isso aqui protege sua casa das energias ruins. Mas atenção, isso não é devoção católica. É superstição com roupagem espiritual. São Francisco de Assis, que andava descalço confiando apenas na providência, nos alertaria. Quem deposita fé em objetos feitos por mãos humanas, desonra o Deus que moldou os céus com um sopro. Por que amaldiçoam o lar? São instrumentos de superstição, não de fé. A Igreja Católica sempre ensinou que a fé deve ser colocada em Deus, não em objetos. O Catecismo é claro. Parágrafo 2111. A superstição é um desvio do culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Atribuir uma eficácia exclusivamente supersticiosa a certas práticas ou objetos, mesmo que sejam lícitos ou recomendados pela Igreja, é reprovável. Criam confusão espiritual. Muitas pessoas penduram a figa do lado de uma cruz, colocam o olho grego na entrada da casa e dizem: é só proteção. Mas isso mistura o sagrado com o profano. O diabo não teme pedra, fita ou símbolo de moda, se ele teme o nome de Jesus, os sacramentos e a vida de oração. Trazem brechas espirituais. Mesmo parecendo inofensivos, esses objetos têm origem em religiões pagãs, ocultismo e práticas esotéricas. Quem os utiliza como proteção ou está, sem perceber, confiando em outra fonte espiritual, se isso dá legalidade ao inimigo para agir. Muitos lares passam a viver em constante opressão, conflitos ou insônia, e não percebem que a raiz está naquela pedrinha da moda. Como purificar o lar? 1. Faça um exame de consciência sobre os objetos da casa. Pergunte com sinceridade: esse objeto é sinal da minha fé católica? Eu o uso com devoção verdadeira ou apenas como um amuleto? 2. Se a resposta for superstição, se retire. Quebre, queime ou descarte com oração. Não doe. Não guarde-o só por estética. E ore com autoridade. Senhor, renuncio a todo objeto que não glorifique teu nome. Que toda brecha seja fechada pela tua presença. 3. Reconsagre o espaço com fé. Substitua por um crucifixo, uma imagem sagrada abençoada, um terço pendurado com reverência. Use água benta, e proclame o Salmo 91 com voz firme. Aquele que habita sob a proteção do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Comente com fé. Minha casa será protegida pela fé, não por superstições. Se esse alerta te despertou, envie alguém que talvez esteja usando objetos espirituais ou sem saber o risco envolvido. E se essa mensagem tocou seu coração, inscreva-se, porque ainda vamos revelar outros objetos comuns que trazem sombra ao invés de luz. Paz e bem. E que tudo o que estiver nas paredes, portas e prateleiras da sua casa glorifique unicamente o nome de Jesus. Item 2. Frases negativas na parede. Sinal do perigo. Você entra numa casa e logo é recebido por um quadro ou plaquinha decorativa dizendo: aqui o caos reina. Reclamar faz parte. Casa da bagunça. Não repare a desordem, e ela mora aqui. Parece brincadeira inofensiva, estilo despojado, um toque de humor.
Mas espiritualmente, essas frases funcionam como decretos proféticos, se o pior, contra a própria casa. São Francisco dizia: onde a língua murmura, o céu se cala. E o que dizer quando é a parede que murmura o dia inteiro, em letras cursivas? Por que amaldiçoam o lar? Palavras moldam a atmosfera. Provérbios capítulo 18, versículo 21 afirma: a morte e a vida estão no poder da língua. Isso vale também para a língua escrita. Toda frase é um contrato. E quando penduramos no lar uma sentença de bagunça, reclamação ou ironia, estamos assinando espiritualmente esse acordo. Criam decretos invisíveis. Ao escrever ou repetir frases como o caos reina aqui, você abre espaço para que esse o caos reine de fato. Item discussões constantes. Item desorganização crônica. Item sensação de peso espiritual. Item falta de paz mesmo após limpeza física. O lar age conforme o que se declara. A atmosfera da casa se comporta segundo a profecia ou que está exposta. Se a parede diz o bagunça mora aqui, o espírito da ordem se retira, se o da distração se acomoda. Fazem o mal parecer normal. Frases que exaltam a reclamação, o desânimo ou o sarcasmo disfarçam a tristeza real por trás da decoração. O coração deixa de lutar pela mudança porque se acostumou com a zombaria. Pomba como purificar e reformar a parede com palavras de vida? Faça uma inspeção espiritual nas suas paredes. Olhe com outros olhos para quadros, plaquinhas, letreiros, letras coladas na geladeira, adesivos. Pergunte: isso aqui profetiza a bênção ou reforça a confusão? Remova frases negativas, sarcásticas ou caóticas. Mesmo que tenham sido presentes, mesmo que o combinem com a estética. A estética do céu é paz, não ironia. Substitua por versículos e palavras de bênção. Algumas sugestões. Item: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 23. Item: o tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Item: o Senhor guardará tua entrada e tua saída. Salmo 121,8. Item: ó paz e bem, ó saudação franciscana. Item: o serviremos ao Senhor, ou Josué 24,15. Consagre o novo quadro com unção e oração. Antes de fixar, trece uma cruz sobre ele com água benta ou azeite consagrado. Reze em voz alta: Senhor, que esta parede profetize somente a tua verdade. Que minha casa respire paz, ordem, gratidão e alegria no espírito. Crie cantinhos de louvor visual. Monte um pequeno mural com frases positivas, inspiradoras, versículos e lembretes espirituais. Transforme suas paredes em evangelizadores silenciosos. Se você vai revisar as frases da sua casa e remover tudo que não profetiza bênçãos, escreva agora nos comentários: minha casa profetizará bênçãos. Seu testemunho pode inspirar outro lar a trocar o caos pendurado pela promessa revelada. Curta o vídeo, inscreva-se e compartilhe com aquele amigo ou parente que precisa urgentemente tirar a frase "o bagunça mora aqui" ou da entrada da cozinha. A boca fala do que está cheio o coração, se as paredes também. Paz e bem. Que sua casa declare, verso por verso, que Cristo é o Senhor de cada parede. Item 3. Objetos decorativos com formas de serpentes, dragões ou animais místicos. Sinal do perigo. Estátuas de dragões. Adornos com serpentes entrelaçadas. Imagens de animais místicos em almofadas, quadros ou talheres. Tudo isso pode parecer apenas o estilo asiático, temática mitológica ou o detalhe decorativo. Mas espiritualmente, são símbolos profundamente ligados à rebelião, engano e conflito com Deus. A serpente foi o primeiro símbolo usado por Satanás no Éden. O dragão é retratado em Apocalipse como o inimigo que se levanta contra os santos. E quando você traz essas imagens para dentro da sua casa, mesmo sem saber, pode estar dando legalidade espiritual para o caos entrar. Por que esses objetos amaldiçoam o lar? 1. Eles representam rebelião e engano. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana todo o mundo.
Esses símbolos carregam arquétipos que o mundo espiritual entende, mesmo quando os olhos naturais não percebem. Você pode dizer, mas é só uma almofada bonita. O inimigo ouve, aqui está uma porta aberta. 2. Atraem perturbação emocional e mental. Casas com objetos como esses frequentemente têm relatos de desentendimentos constantes entre moradores. Crianças com medo noturno. Falta de descanso verdadeiro. Ambientes que nunca ficam em paz. 3. São incoerentes com a presença do Espírito Santo. São Francisco dizia: onde há silêncio e humildade, não há lugar para a serpente. Ou seja, um lar de Deus não combina com símbolos de altivez, engano e dominação espiritual. Como purificar seu lar dessa influência? Remova qualquer item com forma de serpente, dragão ou criatura híbrida. Mesmo que seja o bonito ou o valioso. Se está roubando sua paz, está caro demais. Ore com fé e autoridade. Senhor, eu renuncio a todo símbolo de engano, rebelião ou violência. Se alguma influência entrou nesta casa por meio deste objeto, que agora ela seja quebrada, em nome de Jesus. Descarte o objeto longe do seu lar. E ao voltar, unja o local com água benta ou óleo, e proclame: somente o Cordeiro habita aqui. Se toda serpente espiritual foi pisada pela verdade. Substitua com símbolos de vida e paz. Cruz. Pomba. Versículos de luz. Imagens da Sagrada Família ou de São Francisco com os animais. Se você tem, já teve, algo assim em casa, e agora entende o peso espiritual que isso pode trazer, comente. Aqui não reina o dragão, aqui reina o Cordeiro. Seu comentário pode libertar outras casas também. Curta, compartilhe e inscreva-se. Porque seu lar não foi feito para confusão, foi feito para comunhão. Paz e bem. Que a serpente nunca encontre espaço onde o Espírito Santo reina. 4. Objetos com formas ocultistas. Sinal do perigo. Você já viu, talvez tenha, aquele enfeite ou bonito, mas com forma estranha. Um pentagrama de 5 pontas. Um olho grego ou contra inveja. Búzios agrupados em círculo. Mandalas coloridas. Um triângulo com um olho no centro, o olho que tudo vê. Símbolos do zodíaco ou cartas de tarô expostas na decoração. À primeira vista, parecem apenas arte, moda boa, souvenirs de viagem, ou objetos místicos. Mas no mundo espiritual, símbolos não são neutros. A origem dessas formas está enraizada em tradições esotéricas, astrologia, religiões ocultas, feitiçaria e invocações. Mesmo que você não acredite nisso, seu inimigo acredita. E ele usa esses objetos como contratos silenciosos para reivindicar espaço dentro do seu lar. São Francisco de Assis, homem da pureza radical, gritaria com firmeza: retira os sinais das trevas, e tua casa verá a luz. Por que esses símbolos amaldiçoam o lar? Símbolos são linguagem espiritual. Na Bíblia, Deus se comunica por meio de sinais, a cruz, a arca, o sangue do cordeiro nos umbrais. O maligno também usa sinais. Pentagramas, olhos esotéricos, mandalas e triângulos ocultistas não são apenas gráficos bonitos, são sinais de invocação e domínio espiritual. Contrato silencioso com trevas. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 19, está escrito: muitos dos que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. A conversão exigia renúncia concreta de objetos e símbolos. Guardar um enfeite ocultista é como manter um altar clandestino dentro da própria casa. Eles interferem na atmosfera espiritual do lar. Mesmo sem uso consciente, essas formas atuam no invisível. Promovem inquietação, confusão, insônia. Atraem distrações espirituais. Dificultam a oração e o ambiente de paz. Cristo e o ocultismo não podem habitar o mesmo espaço. Como diz 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Que comunhão há entre a luz e as trevas? A cruz e o pentagrama não coexistem.
A palavra de Deus é clara, vê tudo por Cristo ou brecha aberta. Como purificar sua casa dessa influência espiritual? Faça uma oração de renúncia. Diante dos objetos, mesmo que com medo, declare com autoridade: em nome de Jesus, eu renuncio a todo símbolo que não glorifica o teu nome. Toda aliança feita com as trevas, consciente ou inconscientemente, está desfeita. Esta casa pertence ao Cordeiro. Destrua os objetos, e não venda, não doe. Item quebre, queime ou descarte fora do lar. Item enquanto faz isso, proclame Atos 19,19. Trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. Item esse gesto é como um exorcismo silencioso, o inferno treme diante de objetos destruídos pela fé. Unge os cômodos com óleo consagrado ou água benta. Item 3 se uma cruz nas paredes ou portas. Item ore em voz alta. O sangue de Jesus cobre este lar. Onde antes havia brecha, agora há bênção. Que só os sinais do céu permaneçam. Substitua o símbolo de engano pelo sinal da vitória. Item pendure um crucifixo, um tal franciscano ou versículo bíblico visível. Item deixe claro no mundo espiritual: esta casa é território consagrado a Cristo. Se você já viu ou possui algo assim, se sente o chamado de purificar sua casa, se inscreva agora nos comentários. O único símbolo na minha casa será a cruz de Cristo. Cruz. Cada comentário é uma declaração de autoridade espiritual. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que talvez esteja sofrendo sem saber o motivo, se que precisa fechar as portas às trevas para abrir janelas para a luz. Romanos capítulo 13, versículo 12. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Paz e bem. Que a única energia no seu lar seja o poder do Espírito Santo, se o único símbolo, a cruz que venceu o mundo. Item 5, relógios parados ou quebrados na decoração. Sinal do perigo. Você já viu ou tem um relógio parado decorando algum cômodo da casa? Ou talvez um relógio antigo, herdado, que já não funciona há anos, mas permanece ali, pendurado como parte do ambiente? Parece apenas esquecimento ou charme vintage. Mas no mundo espiritual, um relógio que parou representa estagnação, atraso e interrupção de ciclos. São Francisco dizia: onde o tempo não gira, a graça não flui. Por que relógios parados amaldiçoam o lar? 1. Representam ciclos interrompidos e bênçãos estagnadas. Um relógio que não anda mais, espiritualmente, declara: nada se move aqui. Nada próspera. Tudo está parado. E como a palavra diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado. Mas se o símbolo do tempo estiver travado, o ambiente também trava. 2. Associados a perdas, luto ou traumas. Muitos relógios antigos que param estão ligados à morte de alguém, à falência de um negócio, ou a uma mudança dolorosa. Permanecer com eles no ambiente pode manter inconscientemente uma alma presa ao passado. 3. Criam atmosfera de estagnação espiritual e emocional. Quem vive num ambiente com relógios quebrados frequentemente relata: item sensação de que a vida não anda. Item procrastinação constante. Item oração sem resposta. Item estagnação financeira ou relacional. Como libertar sua casa dessa brecha invisível? 1. Examine todos os relógios da sua casa. Se algum estiver parado, quebrado ou servindo apenas de enfeite, tome uma decisão. Ou conserte e reative o tempo. Ou remova. 2. Ore com autoridade. Senhor, se este relógio parou, que não pare também o teu agir sobre minha vida. Eu rejeito toda estagnação espiritual, emocional e material. Declaro que o tempo da minha casa está nas tuas mãos, e que os ciclos do céu voltarão a girar aqui. 3. Substitua por um relógio funcional ou outro símbolo de movimento. Item uma ampulheta em movimento. Item um quadro com a palavra o avançar. Item um versículo como: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz. Romanos capítulo 15, versículo 13.
4. Unge o local com óleo ou água benta. Senhor, unge este espaço com teu tempo. Que os atrasos sejam quebrados. Que a tua estação de milagres se cumpra sobre este lar. Se você já teve ou ainda tem relógios parados em casa, se percebe que sua vida está travada em alguma área, comente agora. Quero o tempo de Deus, não o tempo parado do inimigo. Curta, inscreva-se e compartilhe este vídeo com alguém que precisa se libertar de amarras invisíveis que começaram com um objeto aparentemente inofensivo. Joel capítulo 2, versículo 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Paz e bem. Que o tempo da sua casa não seja de paralisia, mas de graça fluindo, em nome de Jesus. Palavra final de São Francisco. A casa que carrega sinais de trevas, emudece o louvor. Mas o lar consagrado ao Altíssimo, até o silêncio canta. Se algum desses 5 itens está em sua casa, não tenha medo. A graça é maior que qualquer decoração amaldiçoada. Tome atitude hoje, transforme sua casa em santuário. Curta este vídeo se ele te trouxe discernimento. Compartilhe com alguém que precisa purificar o lar. Comente: São Francisco, liberta minha casa. Josué 24,15 Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paz e bem, que sua parede, seus quadros e sua alma exalem a luz de Deus.